de volta com o Educador em Entrevista. Hoje eu converso aqui com Douglas Siqueira. Douglas, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo espaço, obrigado pela abertura. Espero que a gente possa estar tendo um bate-papo gostoso e desenvolva bastante assunto aí. Também com Davi Dias, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que estão assistindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui também. Bom, vamos falar um pouquinho hoje a respeito de Legendários, né? Queria que vocês explicassem o que é o projeto. Legendários é um movimento que foi criado para homens. Ele surgiu na Guatemala em 2015 e ele surgiu com o intuito de resgatar, né, a hombridade que havia se perdendo. Reuniu-se um grupo de amigos e ali eles estavam vendo que estavam perdendo muitos amigos para algo que era ilícito, enfim. E eles tomaram Deus mandou esse movimento no coração do pastor e eles foram ali, se reuniram e fizeram o primeiro encontro, o primeiro top. Ali, acredito que começou com 30, 40 homens e hoje já passa de 100 mil homens. No Brasil chegou em 2017, final de 2017, começo em 2018, e é um movimento voltado para homens. Tá? Então é algo que foi criado para que possa desenvolver o potencial que cada homem tem dentro de si. Né? É algo que vai mexer com você, é um momento que você passa ali, são 4 dias de experiência, onde você passa para estar crescendo como homem, como pai de família, como dono de casa. Então ele engloba qualquer homem que queira participar e que queira fazer e que queira se desenvolver, tá? E aí você cita, né, um pastor encabeçando, né, então ele tem uma conexão religiosa. Tem uma conexão religiosa, mas não é algo de religião, tá? Lá é pregado Jesus. Então, todos os dias que o top ele acontece em 72 horas, né? Dá o nome de top porque chama-se Trek Outdoor de Potencial. Então, começa numa quinta-feira e acaba no domingo. E é numa montanha, a gente sempre busca um local de montanha e ali são homens que são conduzidos a desenvolver, a crescer como ser humano, como homem, como pai de família, igual eu falei, como amigo, como filho, como esposo, enfim. Então, nesse caso, as atividades são desenvolvidas dentro dessa ação específica nas 72 horas. Mas tem atividades fora também disso? Ou não? Naquele período que você fica ali, não. Aquele período você está conectado apenas com a natureza, apenas com Deus, para que você possa buscar, né? E ali você encontra. A gente fala que dentro do Legendários, o número 1 sempre é Jesus. Então, cada um de nós temos um número, depois que você participa, que você conquista a montanha, e ali sempre o legendário número 1 é Jesus. Então, nós buscamos Jesus nessas 72 horas. Independente de cor, raça, religião, ou seja, o homem que quiser participar, ele vai ali encontrar e desenvolver aquilo que ele tem, talvez se perdeu com o tempo ali. Perfeito. E as atividades estão ligadas ao top, como vocês estão falando, né? Ou acontecem outras atividades fora dessas 72 horas, Davi, na rotina, fora aí o evento... O top, que seria o mais famoso do Legendários, durante essas 72 horas, os 4 dias. Mas o Legendários, por ser um movimento, ele tem alguns projetos também. Tem alguns projetos dentro do próprio Legendários. Um que tem até aqui em Batatais, chama RPM, Rompendo pelo Mês. Uma vez por mês, todos os homens, é aberto, não precisa ser Legendários, qualquer homem de Batatais, homem. A gente vai estar sempre reunido todo primeiro sábado do mês, reunido para ter um momento junto de comunhão, um momento de palavra, de oração, porque como já diz o nome, rompendo pelo mês, a gente começa o mês já entregando, sabendo o papel do homem na família, o papel do homem na sociedade. Então também o Legendários tem outros projetos também. Perfeito. Rogério questionando aqui, né? A gente estava falando do surgimento na Guatemala, né? E você citava dessa questão da problemática, e aí ele pergunta, né, se a problemática estava ligada à questão de criminalidade, uso de drogas, etc. Foi feita uma pesquisa, essa pesquisa está até disponível para quem quiser depois acessar nosso Instagram, @manada_la_libertar_batatais, e essa pesquisa revelou o seguinte, que 93% de tudo que acontece, um exemplo, vamos pegar de tudo que acontece de mal, vamos pegar que ele venha do homem,
Tá? Então, qual que é o maior número de presos hoje? São homens. Quem que abandona lares? São homens. Então, esse movimento ele surgiu para isso, para tentar reduzir essa criminalidade, abusos, enfim, porque sempre, não sempre, mas a grande maioria parte do homem, né? Então foi para isso, por isso que foi um movimento que é para homem. Exatamente. O próprio Legendários, o que ele vai mais tratar no homem é o caráter do homem, porque o homem foi feito imagem e semelhança de Cristo e foi se perdido isso. Então o que eles vão mais falar é sobre o caráter, como o homem deve não simplesmente ser na sociedade, mas dentro de casa, como o homem deve ser na igreja, como o homem deve ser no serviço. Então diz tudo, diz respeito a todas as áreas do homem, vai citar durante esses 4 dias também. Sim. Natália perguntando se existe algum movimento similar, versão feminina. Vocês conhecem? Um movimento similar não existe algo que faça o que o Legendários faz com os homens. Tá? Para mulheres tem muitos movimentos, por isso que acredito que para homem criou-se o Legendário, né? Deus mandou o Legendário para que pudesse desenvolver essa parte para o homem. Mas para a mulher, igual, para quem é esposa de Legendário, para quem é mãe de Legendário, existe ladies, né? Então, enquanto o Legendário está na montanha, a mulher está ali intercedendo, orando, elas têm o chá delas, elas fazem os momentos de oração, os momentos de troca, de conhecimento, de conversa, então tem também. Pedro, perguntando aqui dessa nova condição do homem, né, no mundo de hoje, não é? Você citou aí o dono de casa, né, na sua fala. Como é que a gente encaixa, não é, os valores dentro da nova sociedade que a gente vive hoje, em que a gente tem mais equidade com as mulheres? Boa pergunta do Pedro. O homem foi criado, né, a imagem e semelhança de Cristo, como o Davi falou, e o homem tem por natureza, ele tem um instinto de caça, de caçador, né? Então, o homem, ele tem a mulher hoje, ele tem que enxergar a mulher como ajudadora, e os dois têm que se ajudar dentro da casa, tá? Então, o Legendários, ele mexe muito, ele fala muito sobre isso, né, que nós temos que olhar para nossas esposas, honrar nossas esposas como ajudadora. Então o homem hoje ele pode fazer aquilo que não vai deixar de ser homem. Então ele pode lavar uma louça, ele pode ajudar a mulher nos deveres de casa, não tem problema nenhum. Só que o homem ele tem que entender que a responsabilidade da casa, de assumir alguns papéis dentro da casa é dele. Então é isso que a gente fala, e é isso que a gente aprende, é isso que a gente acredita, né? Então o Pedro, eu acredito que o mundo realmente ele evolui, e as mulheres também evoluíram, e o homem precisa evoluir também. Então tem que acabar com esse negócio que às vezes o homem não pode ajudar a mulher, porque é dever também do homem ajudar a mulher e a mulher ajudar o homem. Porém, o homem tem que ser o cabeça. Ele tem que estar à frente de algumas coisas que é o homem que tem que fazer. Natan, perguntando aqui a respeito de informações, né? Ele diz que nas redes sociais se fala, mas se sabe pouco do que acontece nas atividades. Ele pergunta por quê. Quer falar? Pode falar, eu falo. A gente evita falar muito o que acontece porque o homem precisa passar por aquela experiência. Porque ele vai levar a gente diz que ele vai passar pelo maior desafio dele, que ele vai enfrentar algo que, por exemplo, quando eu fiz mesmo, eu fiz o Legendários em março do ano passado, top 614. Eu não sabia o que ia acontecer, eu nunca tinha acampado, porque o Legendários você precisa acampar, você precisa ir para a montanha, então nós não contamos para também porque se nós contarmos, expor o que vai acontecer lá, ele vai perder a experiência dele, ele precisa passar por essa experiência, porque senão fica fácil a gente contar tudo que ele vai passar. O que eu vou dizer é que ele vai ser tratado num caráter, ele vai ser moldado, ele vai passar por uma experiência dele, então por isso que nós não falamos muito. E só completando e falando aquilo que o Davi fala, né? Porque é o seguinte, é uma experiência para cada homem. Então, eu tive a minha experiência, sim. O Davi teve a experiência dele, e espero que você, já fica o convite para estar participando, terá a sua experiência. Então, não tem como falar e relatar o que acontece. O que acontece é individual com cada um. Tem as atividades, claro, né? Eu acredito que no Instagram está muito nítido isso, você procura alguns vídeos, tem alguns cortes que aparece o que acontece lá, mas a experiência é individual. Então, por isso que cada homem, acredito que tem que participar. Eu falo assim, mas por que você fala tanto do Legendários? Ou por que eu não falo do Legendários, eu falo de Jesus. Então, aquilo que foi bom, por exemplo, se você vai num restaurante e você come uma comida boa, e você fala o seguinte, olha, você não vai falar para mim, Douglas, fui em tal restaurante e a comida lá é top. Vamos lá comigo?
porque foi bom, a experiência foi boa para você. Então eu também penso assim, então eu convido, falo o máximo de pessoas que eu conheço por conta disso, porque foi algo que mudou e transformou a minha percepção da função do homem dentro da sociedade, dentro da casa, né? O Legendários ele não veio só para transformar ou só para mudar o homem, ele veio para você, até algo que a gente aprende lá, que aonde um legendário passa, ele tem que deixar melhor do que estava. Então é algo que é uma experiência, você fica convidado a conhecer, vai no nosso RPM, caminha conosco lá, que aí a gente vai estar caminhando junto, participa das reuniões com a gente, que aí a gente vai estar esclarecendo mais algumas dúvidas que possam surgir. E tem um perfil muito grande, então, pelo que vocês colocam, do chamado rito de passagem, não é? Quando a gente fala de rito de passagem, todas as sociedades ao longo da história tinham cerimônias, atividades com o pé na religião, né? Em alguns casos, outros não, mas se a gente for pensar, né, no menino que vai virar guerreiro, ele só se transformava guerreiro depois do rito de passagem, não é? Tem uma similaridade com isso, de certa forma. Eu vou te falar assim, eu acredito que não é um rito de passagem, tá? Porque aí a gente entraria às vezes num conceito de, não sei, mas eu acredito que o homem não vai virar homem na montanha. Ele já é homem, tá? Então lá você, eu não preciso ir na montanha para ser homem. Claro, você nasceu homem. Então você tem um instinto de homem, você foi criado para ser homem, você foi criado para governar, para ser um instinto de caçador, de protetor, enfim. Lá ele vai ativar algo que talvez se perdeu, né? Com o tempo. Às vezes a gente vive numa sociedade, a gente estava conversando aqui fora, né? A gente talvez tenha sido a última geração que partiu de conhecer, um exemplo, em brincar correndo na chuva, tá? Então quem não teve a experiência de brincar correndo na chuva, talvez precise tomar chuva. Então eu acredito que não seja, o homem não vai virar homem na montanha. Tá? Exatamente. Se alguém falar, né, você precisa subir a montanha para ser homem, não é isso. Você vai subir a montanha, você vai ser homem. Não, você é homem, você já foi criado homem, mas é uma experiência que você vai ter, algo que você vai entender a mais, e também você vai ter uma experiência com Deus também. Porque nós passamos 4 dias desconectados completamente do mundo. Por que nós vamos para a montanha? Porque você vai desconectar da correria, você vai desconectar de uma rede social, você vai desconectar de tantas coisas para você estar conectado, parar para refletir, né? Igual, por exemplo, o próprio Jesus. O próprio Jesus foi levado ao deserto, né? Você vai ver que Paulo também, ele teve que sair às vezes de um ambiente para entrar no deserto, porque nós precisamos às vezes parar a nossa rotina para ouvir mais a Deus. Então não é porque você vai para a montanha você vai virar homem, não, você já é homem, mas é uma experiência que você vai ter com Deus. Você foi criado homem, você vai continuar sendo homem. O que vai mudar, né, talvez, e acredito que mude, é você voltar totalmente diferente do que você chegou. É como o Davi falou. Acredito que hoje no mundo dificilmente você pega e larga 3, 4 dias celular, rede social, para que você possa ir ter um momento com você, um momento só seu. Então lá é para que você tenha um momento seu e através daquele momento seu Deus fale com você, reforce alguns princípios, reforce seu caráter, reforce aquilo que você acredita, reforce os sonhos que você já tinha, que talvez se perdeu. Então é isso. Ricardo aqui colocando uma questão, né, a respeito dos encontros, das atividades, como é que é essa rotina e em quanto tempo tem aí o chamado top. Tá. Igual o Davi falou, nós temos o RPM, que é Rompendo pelo Mês, onde se reunimos homens, tá, independente de cor, raça, religião, é homem. Qualquer homem está convidado, sempre acontece no primeiro sábado, e a gente pega alguns locais específicos da cidade. O primeiro que nós fizemos foi no Lago Artificial, depois nós fizemos no Horto Municipal, depois nós fizemos agora no Bosque. Então acontece sempre no primeiro sábado de cada mês e sempre muito cedo, tá? Para que não atrapalhem as rotinas de cada um. E os tops acontece o seguinte, nós não temos top aqui ainda, mas acredito e confio que Deus já preparou nosso trek. Acredito que o ano que vem, antes do meio do ano, a gente já está com o nosso aqui, mas a gente está ligado a Betim, então vai ter agora em outubro, agosto nós temos aqui próximo aqui que é Ribeirão Preto. Então essas informações de questão de top a gente passa tudo em RPM, tem um grupo de WhatsApp, é só entrar no nosso Instagram e entrar direto no grupo, lá tem o link, só clicar já vai direto para o grupo do RPM, e ali a gente coloca todas as informações de tempos, de top, tem o calendário do ano inteiro, né, até o final do ano agora. Em São Paulo nós temos aqui em Ribeirão, Franca provavelmente em breve vai estar abrindo, Batatais, creio que no próximo ano a gente já está com o nosso, porque a gente precisa formar uma equipe
para que a gente possa fazer. E te cortando um pouco, você pode fazer qualquer top. Existe um padrão a ser seguido Legendários. Quando você abre uma pista, você precisa seguir um padrão, né? O nome Legendários. Então, por exemplo, nós fizemos em Betim. Tem alguns irmãos aqui de Batatais, algumas pessoas de Batatais que fizeram São Paulo, Ribeirão Preto, mas ele não precisa fazer novamente. Se você faz o Legendários, se você participou de um top, recebeu sua farda, sua gorra, você faz parte de um Legendários. Perfeito. Bruninho aqui parabenizando pelo lindo trabalho que vem sendo realizado em prol aí das famílias aqui na cidade. Sim. O Bruno é um legendário. O Bruninho é um legendário. Hoje nós somos 20 legendários aqui em Batatais. Começou com o Davi, em março. Depois a gente foi em setembro, eu e mais 3. E hoje nós já somos 20. O Bruninho faz parte de um deles. Ele fez o Top Barbeiros, né, que aconteceu em São Paulo. E o movimento ele veio para isso. Tá? Ele veio para ajudar a sociedade, como eu falei. Então a gente está envolvido, sim, vai ter outros projetos do Legendários aqui na cidade, que o nosso objetivo é que a gente possa ajudar a sociedade como um todo. Servir a sociedade. Servir a sociedade. O homem veio para servir. Então a gente, né, o lema é esse, a gente precisa servir. Perfeito. O Augusto, né, perguntando a respeito aí da questão, né, do uniforme, etc., perguntando de custos dessas atividades. Custo. O uniforme não compra. Aqui é uma farda que recebe quando você conquista a montanha, tá? Então essa farda você não consegue comprar. Você recebe ela quando você conclui o top, tá? Custo para participar tem um valor, cada base tem a sua, né? Cada base que eu falo, cada local tem o seu valor. Acredito que o último que teve em Ribeirão Preto foi 1.400 o valor, mas cada um é um valor que cada base determina ali para custear, para cobrir os valores. Vai de acordo com a região, né? Porque tem um gasto do Legendários, 4 dias, colocar em torno de 200. Um top que a gente foi tinha 1.000 homens na montanha, então é um gasto, né? Levar os homens lá, tem mais coisas. Alimentação, transporte, logística. E além de tudo, não é só o gasto com a estrutura em si, e nem com a alimentação. O objetivo, como eu falei, é servir. Então, todo o valor que é arrecadado em cada top, ele tem que ser revestido na comunidade que aquela base faz parte. Então, exemplo, Batatais precisa de... acontece, Deus o livre, assim, acontece uma catástrofe aí, Batatais precisa de ajuda. Então, os legendários têm que ter ali um valor para que eles possam estar contribuindo financeiramente também, arcando com alguns valores que possam estar, quando teve mesmo no Rio Grande do Sul. Né? Se você entrar lá e pesquisar o quanto que o Legendários arrumou, reconstruiu igrejas, escolas, então é um trabalho em prol da sociedade como um todo. André também parabenizando pelo trabalho e pelas atividades e perguntando a respeito, né, vocês estavam falando, a gente até falava aqui no intervalo a respeito da questão do servir, dos serviços, de exemplos de atividades que podem ser ou que foram realizadas. Tá, quer falar, Davi? Pode falar. O Legendários, se a gente for pegar algumas coisas recentes, né, a gente pode pegar a tragédia do Rio Grande do Sul, onde foi um trabalho que os Legendários fizeram em reconstruir, transformou, né, coisas destruídas ali em questão de igrejas, escolas, creches, fez esse trabalho lá. Aqui mais próximo a gente pode pegar também, tem um exemplo que a gente pode citar, inclusive, né, tem uma escola que estava totalmente abandonada, e os Legendários fizeram isso no Sul. Você pode pesquisar também, qualquer coisa, depois ele entra na nossa rede social, manda lá que a gente manda o link. E os Legendários, eles fizeram isso. Outra coisa também que pode fazer, que deve fazer em relação àquilo que eu te falei, que a gente tem um projeto para que a gente possa desenvolver aqui na cidade, que é um mercado solidário, para que a gente possa devolver dignidade àquelas famílias carentes, né? Às vezes, ao invés de entregar só uma cesta básica, a gente poder fazer com que aquela pessoa possa ter um dia para ela entrar e desfrutar de fazer uma compra, e aquilo ali devolve a dignidade para ela. Tá? Então são alguns exemplos assim, mas o maior exemplo que a gente tem aqui no Brasil foi no Rio Grande do Sul e também aqui no Mariana. Né? O Legendários em Minas ele é muito forte, então quando teve aquela tragédia em Mariana, os Legendários foram muito ativos ali, ajudando aquelas famílias, resgatando pessoas, levando alimento, levando remédios, enfim. Perfeito. Arthur, né, questionando aqui a respeito dos tops, dos eventos em si, né, de logística, em especial de segurança, né? Acho que como o Davi falou, né, nunca tinha acampado, etc. Né, como é que fica, em especial, a equipe de apoio
para garantir, né, a qualidade e segurança das pessoas que estão participando do evento. Tá. Cada top é formado por equipes. Então, nós temos o lema para desenvolver um top, ninguém faz um top aleatório. Então, para que você possa criar o top, vem um pessoal para fazer toda a parte de inspeção e homologação da pista. Para ver em relação a isso, em questão de acessibilidade, se acontecer algum imprevisto, como que é o acesso naquele local. E em relação também à parte de segurança, nós temos o lema que é o seguinte: segurança, segurança, segurança. E a parte do desfrute ali é o quarto ou quinto tópico do que é pregado. E nós temos equipe o quê? Equipe de eventos, equipe de segurança, sempre cada top tem que ter médico de plantão, tá? Então não acontece um top se não tiver um médico, que chama-se dentro do legendário são racunas. Então tem um médico responsável e outros racunas que fazem toda essa parte de apoio, que são enfermeiros, alguém da área da saúde. Mas nada acontece sem ter essa supervisão. Porque seria uma imprudência a gente levar 200 homens para a montanha e não ter uma estrutura. Existe uma estrutura, existe um por trás, né? Existe uma equipe. Para você servir no Legendários, você, claro, precisa ter passado por Legendários. Existe um treinamento para a área que você for, a área de segurança. Se você tem especialidade em bombeiros, você é médico, enfermeiro, você vai para essa área também. Então, nós também não fazemos um top sem isso também. Pra você ter noção, a gente participou agora no último, né, do top em Betim. Foram 1.000 homens, né? E tem um apoio do Corpo de Bombeiros da cidade, né? Então, mobilizam a cidade em torno desse movimento, tá? O helicóptero fica de plantão, porque se acontece alguma coisa, a gente está exposto, né? A gente vai para o meio do mato, a gente vai para uma montanha. Então está exposto a um acidente, a uma picada de inseto, enfim. Antes mesmo de você subir o Legendário, você precisa de um laudo médico, senão você não sobe. Se você não levar o laudo, você pode espernear, não passa. Não passa, precisa do laudo mesmo. Porque é muito sério, né, cara? Você levar esse top que a gente foi. A gente dá exemplo que é muito grande o top de Betim, o Lá Libertar. Sim. Cara, foi 1.000 homens. Imagina você levar 1.000 homens, precisa de todos terem um laudo médico, todos passarem por um atendimento médico e para o Legendários também. E comprove. O médico falando assim, ó, ele está apto a... Exatamente. Igual quando você vai entrar na academia. Então, você tem que passar por alguns exames, porque você imagina, 72 horas, né? Com sono limitado, com a comida escassa, né? Então, você precisa ter um laudo médico e responsabilidade. O cara que toma remédio, ele vai continuar tomando o remédio dele. Sim. Então, o médico tem que comprovar que ele está apto a participar, tá? Para finalizar, que é uma dúvida aqui de alguns espectadores, né, é justamente isso, né? Como obter mais informações, em que dias e horários vocês se reúnem, né? E uma pergunta que até no intervalo a gente falou aqui, né, que é a pergunta do Carlos, se Legendários é da Lagoinha. Responde, vai lá. Deixa eu falar. Legendários não é da Lagoinha, não é um Ministério da Lagoinha, né? O Legendários ele é um projeto global, mas hoje nós... alguns homens que são legendários de Batatais são da Lagoinha, mas é aberto para qualquer um, não é o Ministério da Lagoinha, mas nós estamos envolvidos lá porque nós somos da Lagoinha, mas não é da Lagoinha. Muitas vezes as igrejas emprestam os espaços para os encontros, isso ocorre? Sim, pode ser. Aqui em Batatais nunca aconteceu, mas sim, os encontros podem ser em qualquer local. Nós não fazemos na Lagoinha por não ser da Lagoinha. Nós fazemos no lago, nós fazemos no horto, nós fizemos no bosque, o RPM eu falo, né? Mas o Legendários mesmo, o top é em outro espaço. Perfeito. Com isso, né, quando as pessoas quiserem ter informação, então, como é que acessam vocês, já que não existe uma estrutura física, né, dos Legendários? Tá. Eles podem entrar na rede social, né, através do nosso Instagram, que é @Manada La Libertar Batatais. Por que Manada? Porque nós não temos nosso top ainda. Quando tiver o nosso top, aí a gente usa Legendários Batatais, tá? Pode entrar, pode mandar mensagem, que a gente vai estar lá para responder. E também pelo Instagram do Legendários Global. Lá também você consegue obter informação de tops também. Às vezes alguém está assistindo, mora em outra cidade, também tem top lá e nem imagina. Pode participar também. Só entrar lá, aí você acessa o site, faz a sua inscrição e desfruta. E entra no grupo do nosso RPM. Sim. Então lá você vai ter informações de calendário, informações de quando acontecem os encontros. Como eu já falei, sempre no primeiro sábado de cada mês nós fazemos. E por que nós fazemos em espaço aberto? Porque a ideia é essa. É a gente fazer em espaço aberto para que a gente possa atrair homens, né? Igual o Davi falou. Muita gente fala, mas é da Lagoinha.
a nossa casa é a Lagoinha, né? Então é natural que a gente possa estar envolvido ali, né? A gente tem o apoio do nosso pastor, que é muito importante essa cobertura que nós temos. Então é natural que nós estejamos ali. Mas é para qualquer homem, né? E muitos me perguntam assim, para quem que é o legendário? É para homem, qualquer homem, né? Sim. Douglas, gratidão pela participação aqui, fica sempre aberto aqui o espaço no programa. Muito obrigado pela oportunidade, espero que a gente volte aqui em breve para mostrar mais sobre o movimento, falar mais sobre aquilo que Jesus pode fazer na vida dos homens, tá? Então, muito obrigado a cada um que teve a paciência para nos acompanhar até agora e espero que a gente possa ter gerado curiosidade nas pessoas aí. Davi, gratidão pela Também participação. agradeço a oportunidade, dizer que nós estamos à disposição para servi-los. Também, se você tiver qualquer dúvida, pode nos procurar pelo Instagram, pode procurar, se você conhece algum legendário, procura que ele vai te explicar melhor também. E eu queria dizer algo que muitas das vezes nós somos pegos esquecendo a nossa prioridade, que é Deus e família, devido à correria, devido aos problemas. E nós precisamos voltar a entender que a nossa prioridade é Deus e a família. E através desse projeto lindo de Deus, nós temos voltado a essa essência do homem. Bom, o programa de hoje... Podemos só dar o nosso grito aqui? Por favor. Vamos lá? AU. O AU, né? Vamos falar só o tchau. O nosso tchau é AU, que é amor, honra e unidade. O AU. Você vai ouvir muitos Na hora que você for encerrar, falar você fala pra gente AU, falar. que seria amor, honra e unidade. Seria isso.